הנרות הללו אנחנו מדליקים על הניסים ועל התשועות ועל הנפלאות. מהו צור ישועתי לך נאה לשבח. Hoje você vai aprender como se livrar de todo e qualquer mal, adquirindo para você as características que o Rav vai explicar através do conhecimento e do entendimento da Kabbalah, que é algo chamado de a escravidão da alma. Quais foram e são os 4 exílios que o povo de Israel passou e agora o quarto que está passando? O que cada um representa? E até que ponto você deve usar o raciocínio lógico e quando a emuná, a fé e a bitachon, a confiança em Deus e desligar a mente e viver de um modo sem precisar entender tudo nos mínimos detalhes, até que ponto você deve usar isso? Quando utilizar a lógica e o raciocínio, quando utilizar a bitachon, a parte que você fala vai dar tudo certo, não importa o que, não importa como, nem quando, eu vou fazer isso porque é o certo, não sei como é que vai ser. Falaremos detalhadamente através do nosso grande sábio Rav Yoshayahu Pinto, da família do Baba Sali, família Bohatzira. David Hayaki, bem-vindo ao canal Sabedoria da Torá. Hoje traduziremos e explicaremos o grande sábio de Israel que está vivo, que Hashem deu para ele, Arihut Yamim, dias longos de vida. E você está na série React, tradução, explicação. Não se esqueça de deixar o like e vamos para o vídeo. הנרות הללו אנחנו מדליקים על הניסים ועל התשועות ועל הנפלאות. מהו צור ישועתי לך נאה לשבח. תיקון בתפילתי ושם תודה נזבח. נדחין ימדבח ניצר מדבח. אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא. Deus quiser, Hashem. נאמר כמה דברים בקצרה. A gente vai falar coisas rápidas aqui, não vai se alongar muito. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, האור של חנוכה יאיר על כל אחד ואחד מאיתנו. A luz de Hanukkah vai iluminar cada um de nós, על כל כלל עם ישראל. todo o povo de Israel como um todo. יש לאור של חנוכה כוחות גדולים. Tem na luz de Hanukkah poder muito forte. זה האור של חנוכה זה יסוד גדול. אתמול אמרנו A luz de Hanukkah tem fundamento muito arraigado, muito profundo. בקצרה, יסוד שצריך לדעת אותו בצורה חזקה ביותר. Então, é fundamento que a gente precisa saber ele de uma maneira bem fundamentada. עם ישראל נמצא, עבר 4 גלויות, אנחנו עכשיו נמצאים O povo de Israel passou 4 galuyot, 4 dispersões, exílios. בגלות הרביעית. Agora nós estamos no quarto exílio. הגלות הראשונה שעם ישראל היה, זה היה גלות של חורבן בית ראשון. O primeiro exílio que o povo de Israel passou foi do primeiro templo. נבוכדנצר החריב את בית ראשון. Nabucodonosor destruiu o primeiro templo, o primeiro Bet HaMikdash. זה היה הגלות הראשונה של עם E esse foi o primeiro exílio. ישראל, חורבן בית ראשון, נבוכדנצר. A destruição do primeiro templo pelo Nabucodonosor. בית שני, אחרי כן גלות שנייה, זה היה גלות אצל הפרסים. זה E o segundo exílio foi dos persas. היה הגלות השנייה. הגלות השלישית, זה היה גלות של היוונים. E o terceiro exílio foi o dos gregos. זה היה גלות של היוונים, שהייתה גלות קשה ביותר. Foi exílio muito difícil para o povo de Israel. והגלות הרביעית זה אדום מאז שנחרב בית המקדש. E o quarto exílio é o exílio de Edom. Desde que foi destruído o segundo templo. בית שני זה רומא. רומא זה לאו דווקא רומא. Roma, e também são os gregos, greco-romano, que destruíram o segundo templo. כל מה שקשור ברומא זה גלות שכבר מתארכת כמעט 2000 שנה. Então, esse é um exílio que já se estende quase 2000 anos. זה הגלות של אדום. Esse é o exílio de Edom. רבותינו הקדושים אומרים Dos filhos de Esav. שלוש הגלויות הראשונות הם כנגד קנאה, תאווה וכבוד שמציעים. Os primeiros 3 exílios, eles estão equivalentes: inveja, querer o que é do outro,
e kavod, egoísmo, egocentrismo, querer tudo para si. שהשלוש הגלויות הראשונות הם כנגד קנאה, תאווה וכבוד שמוציאים את האדם מן העולם. É dito sobre esses três que tiram a pessoa do mundo. Ta'avá, Kinah e Kavod. Desejo, cobiça e honraria, egocentrismo. Tiram a pessoa do mundo. É uma Mishnah por si só e é muito interessante entrar e estudar ela de maneira profunda. Desejo, inveja e honra tiram a pessoa desse mundo. Para entender melhor, eu vou deixar o link no comentário fixado na descrição do Pirkei Avot, que é o livro da Ética dos Pais. Nós fizemos a tradução com a explicação do Rav Oveda de Bartenura, 127 páginas, o livro que é a base da ética e da moral judaica. דברים, אפשר לפרש את זה ולומר, נבוכדנצר הוא עשה את הגלות הראשונה. מה היה הכוח של נבוכדנצר? Agora a gente vai explicar um pouquinho mais o que significa isso que foi dito até agora. Primeiro, Nabucodonosor ele destruiu o primeiro templo. O que isso significa, esse primeiro exílio? A essência da vida de Nabucodonosor era honra, egocentrismo, tudo em prol do nome do império, do nome dele, das coisas dele. Buscava honra e mais honra. Então isso é equivalente, Nabucodonosor, o primeiro exílio, está equivalente à honra. ההתמודדות השנייה, הגלות השנייה, זה היה הגלות של הפרסים. O segundo exílio dos persas. שמה היה אצל הפרסים? אחשוורוש, זה התאווה, אחשוורוש. Ahasverosh, que representa o desejo. Quando o povo de Israel foi convidado para comer no banquete de Ahasverosh, que isso foi na história de Purim, sim, que isso foi um grande erro e Mordecai estava contra que isso acontecesse, inclusive é um adendo, os rabinos todos da época estavam dizendo, olha, é permitido, lá homens vão sentar separados, lá vai ter comida, bebida, tudo kasher, não tem problema. Óbvio que teve toda a cultura não judaica ali que influenciou eles para a idolatria, e no final aconteceu o que aconteceu aconteceu o decreto muito duro de Purim, por conta, de modo principal, falando assim, bem resumido, por conta deles terem aceito se juntarem, comer lá na refeição de Ahasverosh. E aqui o Rav está trazendo esse simbolismo para o desejo, representação do desejo desse segundo exílio da Pérsia. A esposa de Ahasverosh, Vashti, dela sair nua, assim como ele pediu perante todos para exibir que a esposa dele era o auge do desejo, que todo mundo deveria sentir esse desejo, etc. Bebedeira, que é um mistê, bebedeira de vinho, mais álcool, e mulher, e prazer, e desejo. Então isso veio representar o exílio dos persas. O terceiro exílio, o exílio dos Yevanim, dos gregos, o que aconteceu em Hanukkah. A inveja. Isso representando a origem da inveja. Que inveja é essa? E essa inveja é ver que o outro tem e você querer o do outro e querer ainda mais do que o outro tem. Tá sempre buscando por mais, por mais. Vai ter o lado positivo, tem a Torá própria ensina Kinat Sofrim, que é você ver o nível espiritual, o nível de conhecimento, sabedoria, autodisciplina, autocontrole, que um outro conseguiu alcançar, um judeu alcançou, um sábio alcançou, alguém virou sábio por conta desse autocontrole, e você ter essa inveja positiva. Qual que é a inveja positiva? Você querer chegar até o nível daquele que teve uma grande conquista. Então você meio que se inspira nele, e isso é o modo saudável e o modo construído e correto da, entre aspas, inveja, que na verdade é chamado de inveja, assim, que nada sofrim, quer dizer a inveja daquele que está envolto com Torá, autocontrole, controle de emoções, equilíbrio emocional.
Isso que a Torá demonstra e nos ensina como sendo a inveja boa. Agora, a inveja, quando ela é dita de modo geral, é essa daqui, é querer rebaixar o outro para que você sobressaia, falar mal do outro, maledicência Lashon para que você sobressaia, roubar o que o outro tem, destruir o que o outro tem para que você se sinta que tem mais. Ou seja, quando você pega e destrói, rebaixa o outro, tira do outro, é inveja negativa, é inveja que é a pior versão. Agora, a inveja que é boa, que é positiva, que é justo uma admiração, você está num patamar, o outro está nesse, você quer chegar até o patamar dele por admiração. Então, essa é a diferença. A negativa vai querer destruir o que está alto, e a positiva vai querer te elevar à mesma altura daquele que sim adquiriu valores verdadeiros, traços de caráter admiráveis. Olha, é isso que você vai querer para sua vida. כל המהות של היוונים זה היה תרבות, אתה חכם, אני יותר חכם. A essência da cultura grega é você é inteligente, você é esperto, eu quero ser mais inteligente que você. Quero ser mais esperto que você. Quero terminar mais livros que você para falar mais bonito, para falar de modo mais abrangente e poder te ganhar em filosofia, em discussões. לך יש משהו יפה, לי יש משהו יותר יפה. Inclusive, isso é algo tão grave pela Torá que até mesmo está escrito sobre aquele que estuda a Torá para se engrandecer, para se sair bem em discussões, para entrar em conflitos e discussões com outro, disputas e querer provar que isso daí também é a origem, sendo essa cobiça negativa, sendo o autoenaltecimento, a própria honraria, é proibido pela Torá. Está dito sobre isso no Zohar, que aquele que estuda a Torá com esse intuito, toda essa Torá vai para Sitrachra, para o reino das trevas. אתה עשית משהו כך, אני אעשה משהו יותר ממך. Então você fez alguma coisa, você conquistou, você jogou uma pedra nessa distância, eu vou pegar e arremessar a pedra ainda mais longe. Você conseguiu uma 40 de braço, eu vou conseguir 50, vou malhar ainda mais que você, eu vou ser melhor que você, eu vou acabar contigo. היוונים זה היה הכל שכליות, כל המהות של היוונים זה שכליות, הכל שכל, היה הכל שכליות, כל המהות של היוונים זה שכליות. E a essência dos gregos é o intelecto, é o entendimento. הכל שכל. Entender tudo através da lógica, através do mundo material, das regras do mundo físico, como ele é, sem parte espiritual, sem pureza, santidade, nada. Assim como parece, assim é. Uma vela normal que acende para iluminar um jantar, um caminho, ou uma vela de Hanukkah, tem a mesma classificação. Não tem aqui nível de pureza, nível de santidade, e a outra vela é algo comum, algo ordinário. Dentro dessa cultura grega, não existe espiritualidade, pureza nem pureza, nem santidade, nada. יותר שכל, במה אפשר שכל? בעם ישראל זה לא רק שכל, עם ישראל זה גם רגש, עם ישראל זה גם אמונה. Então o Rav ele vem fazer um comparativo da cultura grega com o povo de Israel, com a cultura da Torá, com a cultura do povo de Israel, que é ter fé, que é algo que está além da lógica, às vezes desligar a parte lógica e continuar às cegas, porque isso foi o que Deus mandou, a gente vê isso inúmeras vezes em toda a Torá escrita e também nas histórias da Guimará, dos sábios de Israel, como eles se portaram em várias situações diferentes. É também ter sentimento, sentir as coisas, mas é um sentir mais no lado de uma antena espiritual. Óbvio que dentro das leis da Torá não é só algo intuição sem leis, é leis com aquela intuição espiritual. O povo de Israel não é somente psicologia e a parte mais fria da lógica. O povo de Israel é também inocência, muitas vezes vai entrar numa situação e dali você vai com inocência, age de modo sem ficar pensando que o outro pode fazer de errado para você
e ficar se precavendo de todo tipo de malandragem. Não. Você vai, faz porque aquilo é o certo da maneira certa, sem ficar muito no campo do material, mas aquele pode fazer assim, o outro pode me roubar, aquele pode me enganar, etc. Óbvio que tem, mas de modo geral não é algo que vive em função. Vão ter casos que vai precisar usar, mas de modo geral não. ישראל זה לא רק שכל לבד. עם ישראל, היהדות, זה יש בתוך היהדות תמימות, אמונה, Tem dentro do judaísmo inocência, fé, מסירות נפש, se entregar por aquilo, por mais difícil que seja, por mais que pareça que não vai dar certo, se entregar por aquilo, por aquela mitzvah, por aquele mandamento divino, com todas as forças. אהבת השם, זה עם ישראל. היוונים, מה שזה לא שכל, הם לא מבינים את זה. Já os gregos, o que não for lógico, eles não entendem isso. היוונים אמרו לו לשמור שבת, למה? הם אמרו שבת, Os gregos disseram para o povo de Israel não cumprir o Shabat. Por quê? יום עבודה, למה להפסיד את יום העבודה? Porque o Shabat é um dia de trabalho. Por que vai perder um dia de trabalho? Um dia normal, o Shabat. Não tem diferença, porque para os gregos não tem santidade, não tem pureza, não tem impureza, não tem transgressão. Não. למה אני צריך יום עבודה להפסיד אותו? למה יום עבודה אני לא, למה אסור להדליק מזגן? אני חם לי, אני רוצה מזגן. Por que no Shabat é proibido de ligar ar-condicionado? Tá calor para mim. Eu me encontro aqui no lugar. É só apertar um botão que eu vou ter fresquinho, gostoso. Ah, porque tem uma lei, a princípio, espiritual, algo sobrenatural. Se eu pego e aperto o botão, por mais que a lei espiritual diga que isso tem um decreto de morte, na prática, pegou, ligou, tá vivo. É claro que a coisa é bem mais profunda do que isso. O decreto de morte é uma impressão na alma. E essa impressão na alma, óbvio que Deus tem o atributo de Erech Hapaim. Significa ele demorar para castigar. Por mais que a pessoa mereça aquele castigo, Hashem fala, não. Ele vai voltar em Teshuvah, ele vai retornar para o caminho correto, eu vou esperar o tempo dele. Se ele perder todas as oportunidades, aí vai recair sobre ele o que está imprimido nele. E essa impressão de morte não só é com relação a isso que a gente explicou agora, mas também uma fonte de maldições, porque quando aquilo fica imprimido na alma da pessoa, na testa dela, aquele decreto de morte, então logo os Mazikim, que são as forças espirituais danadoras, ganham o direito de prejudicarem aquele. Então várias coisas na vida vão acontecendo, parte financeira dificulta, relações dificultam, trabalho dificulta, tudo dificulta por conta desse decreto de morte. É algo que vai além da simples ideia do decreto de morte de maneira nua e crua. מה יש בזה להדליק את החשמל? הם לא Então o Rav explicando qual é o problema de ligar a luz. הבינו את זה, זה לא שכלי. Então essa cultura grega não tem capacidade de entender isso. Isso não é lógico. Na prática, alguém que pulou de um lugar alto vai morrer. Alguém que apertou um botão no Shabat, que ele acendeu um fogo no Shabat, tá normal, tá vivo, tá respirando, aparentemente não mudou nada. לעשות ברית מילה. יוונים לא הבינו את זה, למה לעשות ברית מילה? Os gregos também não entenderam isso de fazer o pacto de Abraão, o Brit Milá, cortar o prepúcio. הקדוש ברוך הוא יצר את האדם בלי ברית מילה, אז בלי... Deus criou o homem sem o Brit Milá, ou seja, com o prepúcio. Então, para que eu vou agora fazer uma intervenção cirúrgica? Para quê? ברית מילה. מה זה ברית מילה? מה שלא שכלי, היוונים לא קיבלו. Que não é lógico, os gregos não receberam. ועם ישראל, כל המהות שלו זה, יש שכל, כן, אבל יש מעל השכל עילת העילות וסיבת הסיבות. E os judeus, existe lógica? Sim. A gente utiliza dela, mas óbvio que vai muito além. שזה משהו יותר מהשכל, זה משהו יותר... Tem motivos muito, muito profundos que estudando o Torá a gente vai entendendo todo o mapa da criação como um todo e aquilo chega até lá de maneira bem, bem clara e tudo fica claro e evidente, assim como águas cristalinas. גבוה ויותר עמוק מהשכל. אז מה... ועם ישראל, בזמן הזה היה תקופה קשה ביותר, וגם הנבואה נפסקה מתי שהתחיל השכל, מתי ש... E o Rav explica que a profecia ela terminou quando começou essa coisa de entender tudo de maneira absoluta pela lógica, sem a parte espiritual. היוונים התחילו שכלי, אז הנבואה הפסיקה, משום שאי אפשר עם שכל להשיג נבואה.
Porque é claro que durante a criação tem várias etapas dela. Vai ter o ano 1000, o ano 2000, o ano 3000, o ano 4000, até o ano 6000. O ano 6000 é o limite, depois vai entrar o ano 7000, que vai ser o ano de Shabat. Era messiânica, coisa e tal. Mas voltando para o nosso, para cada etapa dos milênios que passam, vai ter uma força específica vibrando naquela geração no globo terrestre. Assim Hashem criou. Assim Hashem construiu o sistema. E aí, quando chegou essa força de filosofia, de entendimento através do mundo como ele é, quando essa energia de entender tudo da maneira simples e direta e física, automaticamente a força da profecia acabou. Óbvio que não completamente, o Ruach HaKodesh, o espírito, uma força, um poder espiritual abaixo da profecia, também ainda assim era um nível que conseguiam atingir os grandes sábios, e até hoje em dia ainda tem níveis espirituais que dá para se alcançar e dá para enxergar coisas através do mundo espiritual. É claro que há coisas para o Rav Yoshua Pinto e outros gigantes da nossa geração, não é algo que qualquer mero mortal consegue alcançar. Na verdade que sim dá para alcançar, mas é um nível de dificuldade tão grande que realmente tem que ter uma disposição muito assim a nível de autoanulação praticamente 100% para conseguir alcançar. להיות איש אלוקים ולהיות אדם שרוח השם שורה עליך, אתה חייב את התמימות הפנימית ואתה חייב... Aqui o Rav está dando um segredo. Para que você seja uma pessoa Ruach Hashem, onde o espírito sagrado, a santidade consegue repousar sobre você, e você chegar nesse nível de Ruach HaKodesh, de profecia, חייב את האמונה הפנימית. é necessário, obrigatório desligar a mente nos locais corretos e ter essa temimut, ter essa inocência, agir sem imaginar que o mundo está contra você, que pode ter uma armadilha aqui, aquele vai me enganar, o outro vai me roubar, e esse está me olhando, aquele olhou para aqui, ele está calculando e planejando. Andar de modo sem ficar também, quanto que eu vou ganhar? Quando que eu vou ganhar? Assim, óbvio que vai ter o lugar de você se entender, mas para aquilo que você não entende, no modo, pô, vai ter um trabalho, eu tô precisando de trabalho, eu vou começar a trabalhar. Quanto que vai ganhar? Olha, eu não sei, eu não tô preocupado com isso, tô preocupado primeiro em trabalhar, em me dedicar, em contribuir. E aí, de acordo com a minha dedicação, eu acredito que a Hashem vai me dar. E aí, realmente, podia ser que ele estava para receber um salário mínimo e no final ele recebeu 3 salários mínimos, porque o chefe ele falou, eu esperava de você uma coisa, você fez muito mais. Isso é Tmimut. Isso é andar nos caminhos de modo inocente, e também Tmimut pode ser traduzido como completo. Mas aqui essa que é a ideia. E a ideia oposta seria, quanto que eu vou ganhar? Tanto. Então, pô, é muito pouco pro trabalho, para esse trabalho duro. Vou trabalhar então mais devagar para ser compatível com quanto eu vou receber. Ou seja, começa a fazer ali todo tipo de estratégia malandra para fazer corpo mole, para se justificar de que ele vale mais. Ou seja, foi um exemplo só, cada um pega isso como reflexão, que aqui está a chave. Para o Espírito Divino repousar sobre você, você vai precisar dessa inocência interna e a fé, a emuná, que é desligar a mente e imaginar que tudo é para o bem. Tudo que a Hashem vai fazer para mim é exatamente para o bem, é o que eu preciso, mesmo que para mim pareça difícil, para mim pareça até mesmo cruel. Esse é o melhor, porque é o princípio. Deus criou o mundo com atributo de bondade. Não existe nada que Deus faz que é para o mal. Ou é um decreto doce ou é um decreto amargo, mas tudo é para o bem. Até mesmo um sofrimento que vem é para te limpar, é para te fazer alguém mais bem preparado. Aquele que consegue correr mais maratonas vai ser aquele que vai ter cada vez mais resistência para correr ainda mais. Aquele que puxa peso, levanta peso todos os dias, vai ser aquele que vai ter resistência para levantar ainda mais peso. Você pode pensar por um lado, mas pô, vai me destruir os músculos, vai doer, eu vou correr tanto, eu vou me desgastar, eu vou ficar mais desgastado, como é que eu vou correr mais se eu vou estar desgastado? E assim é a fé. A gente acredita que esse é o melhor, que a Hashem vai nos dar sempre o melhor possível, e até mesmo se a gente reclama, aí é feita uma análise na ficha da pessoa,
da alma da pessoa, no histórico dela, para ver se ela realmente merece aquilo. E às vezes ela tá reclamando, falando que não tá bom, e isso faz com que a ficha dela seja levantada e reanalisada, e no final é descoberto que ela merece muito menos do que ela tem, e a coisa complica. Então receber os sofrimentos com fé e confiança que Hashem faz tudo pro bem é um dos fundamentos principais para ter essa força espiritual divina repousando sobre você. אדם שרוצה הכל שכל, הוא לא יכול, זה היה בחנוכה. E aquele que quer entender tudo através da lógica é uma pessoa que ela não vai conseguir viver, não vai conseguir. Tudo vai se culpar, a culpa foi minha, por que aconteceu alguma coisa de errado? Culpa minha. Calma, mas e se a Hashem te mandou um sinal? Se você falar a culpa é minha porque eu cometi uma transgressão, ok. Agora, se você falar que a culpa é sua porque eu cheguei 2 minutos depois, ou eu cheguei 2 minutos antes, ou coloquei a mão aqui em vez de colocar aqui, pega a parte física, a parte racional, a pessoa vai enlouquecer, coitada. Muita gente vive tomando remédios porque vive se culpando de tudo isso. No final das contas é algo espiritual. Você entende que através da transgressão vai ser trazido uma tribulação, que não existe tribulação se uma transgressão não foi cometida anteriormente. Disso a gente entende que a gente vai ter que estudar as leis da Torá para saber o que Deus quer da gente. Os judeus às 613, os não judeus às 7. E a gente tem na biblioteca do nosso site lá um livro com 352 páginas sobre as 7 leis universais, a lei para os não judeus cumprirem. E para os judeus, ele vai ter o código de leis do Shulchan Aruch, o Kitzur Shulchan Aruch, que já faz um belo de um resumo. A gente tem uma série aqui no canal chamada Lei Judaica, que lá a gente está avançando nesse estudo da parte mais técnica da lei, para saber até onde pode, permitido, proibido, obrigatório. E resolvendo o problema na origem, que é cortando as transgressões, se arrependendo e começando a fazer as mitzvot, que são os mandamentos corretos, adivinha, as tribulações só vão desaparecer sozinhas da vida. E esse é o modo que o espírito de Hashem, a força divina, vai repousar sobre a pessoa. היוונים רצו הכל שכל. מה שאני לא מסתדר בשכל, Então os gregos, eles entendiam tudo pela lógica, só lógica. אני לא מקיים את זה. זה לא Coitados, né? E quanta gente não rola no chão de raiva, sabe? Não quebra tudo, porque tem certeza que por um erro próprio, alguma coisa aconteceu, alguma grande desilusão, alguma grande decepção, e a pessoa se culpa, e se culpa, e se culpa, e se remói. Isso é terrível, porque isso traz, sabe, problemas mentais, isso até mesmo pode agredir o corpo fisicamente através de doenças, Deus nos livre, por conta desse ficar se remoendo e se culpando, e a origem disso é tentar entender tudo através da lógica fria. מסתדר לי בשכל. זה היה המלחמה של היוונים, ואנחנו מדליקים נרות חנוכה שאנחנו... E essa foi a guerra contra os gregos, deles virem e anunciarem, afirmarem a verdade deles, que o mundo é o que você vê e não existe mundo espiritual, e os judeus, muito pelo contrário, fazerem de tudo para continuar cumprindo a Torá divina. אנחנו מסמנים גם בדורי דורות שאנחנו תמימות, אמונה, ניסים, יש דברים מעל השכל וגיבורים מעטים ביד, הם היו גיבורים. Então, quem foram esses, os judeus, que fizeram essa revolução contra os gregos? Foram poucos que destruíram muitos, foram fracos que destruíram fortes, foram puros que destruíram os impuros. גדולים, יש דברים מעל השכל וגיבורים מעטים ביד, הם היו גיבורים גדולים ומעטים ניצחו את הגיבורים הגדולים. במה ניצחו אותם? Os fracos e poucos venceram os grandes e corajosos. Corajoso, ele é o valente, ele fala, ele consegue, ele alcança, ele conquista. Então, esses giborim, que são os valentes, foram os que caíram nas mãos dos fracos. בתמימות, באמונה, בשבילם שכל לא מסתדר, במה ניצחו אותם? בתמימות, באמונה. E como que eles venceram os gregos? Com a inocência e com a emuná, com a fé. בשבילם שכל לא מסתדר. Para eles, a lógica sozinha não tem nenhuma verdade, é uma mentira, é algo vão. 100 חיילים כנגד 3 חיילים, לא מסתדר, זה לא 100 soldados contra 3 soldados, óbvio que não vai dar certo. מסתדר, זה לא שכלי. אבל אצלנו, אצל עם ישראל, תמיד יש את האמונה, את התמימות, שזה מעבר לשכל, זה מעבר
Mas a gente, o povo de Israel, a gente tem a nossa fé que vai muito além da lógica. לשכל. וזה היה חנוכה. הגלות הרביעית שזה E isso foi Hanukkah. Essa é a essência de Hanukkah. E o quarto exílio, הגלות שאנחנו נמצאים בה, que é a Galuta, o exílio que a gente agora se encontra. אז זה שלושת הגלויות, הקנאה, התאווה והכבוד, בלולים Então, as três são os três pecados juntos. Que são o quê? O desejo, a inveja e a busca por honra, egocentrismo. Então, os três unidos nesse quarto exílio. בתוך הגלות הרביעית, שזה הגלות שאנחנו נמצאים בה עכשיו כמעט 1,800 כמה שנים. E a gente está quase 1800 anos nesse quarto exílio, passando por essas dificuldades. מהחורבן בית שני, שזה Desde a destruição do segundo templo. גלות שמתמודדים פעם עם הקנאה, פעם עם התאווה, פעם עם הכבוד. Então é um exílio que uma hora a gente está lutando contra a cobiça, outra hora contra a honraria, outra hora contra o desejo. או ששלושתם ביחד בלולים E às vezes são os três ao mesmo tempo. ביחד. והמהות של חנוכה זה אדם שידע לקחת את מה שיש בחנוכה, את הכוח של האור של חנוכה, את הכוח של האמונה, את הכוח של התמימות עם הקדוש ברוך הוא, לקחת את הכוח הזה בצורה חזקה ביותר. E uma das tarefas, na verdade a tarefa principal de Hanukkah, dessa festa, desse período, é entender essa força, refletir sobre ela, alcançar isso e receber sobre si essa fé, esse entendimento que o mundo não é só a parte física, tem a parte espiritual que a gente deve se conectar através das leis da Torá, através do cumprimento das mitzvot, e esse é o grande trabalho de Hanukkah. את הכוח של התמימות עם הקדוש ברוך הוא, לקחת את Nós sermos inocentes no nosso caminho, pro nosso caminho com Hashem. הכוח הזה Não ficar pensando, eu vou rezar, o que eu vou ganhar? Eu vou fazer uma bênção, o que vai sair disso? Sabe, óbvio que a gente sabe que no final das contas vai ter um monte de benefícios e boas influências, mas é tentar cada vez mais ir para esse lado da inocência. Fazer porque é da vontade de Deus. בצורה חזקה ביותר. בשבת קודש הבאנו את הזוהר הקדוש, שהזוהר הקדוש זה זוהר הקדוש מפחיד מאוד. הזוהר הקדוש אומר שהיה רבי שמעון בר יוחאי, רבי שמעון זה קודש קודשים, פחד פחדים רבי שמעון בר יוחאי. היה לרבי שמעון בר יוחאי את החבריה, את 10 אנשים שהם היו החבריה, שהם למדו את הזוהר, כתבו. O Rav começou a contar um pouco sobre o Zohar, sobre o Rabbi Shimon Bar Yochai, que foi quem escreveu o Zohar, e tinham 10 pessoas que era um grupo que Rabbi Shimon ensinava diretamente. את הזוהר, הורידו את האור של הזוהר לעולם. E eles desceram a luz do Zohar para o mundo. רבי שמעון היה הראש, רבי אלעזר, הבן Rabbi Shimon era o líder, Rabbi Elazar, o filho de Rabbi Shimon. שלו, היה מספר 2 שלו, Ele era o número 2 do grupo. רבי אבא היה מספר 3, הוא היה O Rabbi Abba era o número 3 do grupo e ele escrevia. סופר, והקטן שבחבורה היה רבי יוסי. E o menor de todos, não em estatura de altura, mas sim em estatura espiritual, era Rabbi Yosef. רבי יוסי עם א', רבי יוסי. רבי יוסי בא לרבי שמעון בר יוחאי ואמר לו, Veio Rabbi Yosef perante Rabbi Shimon e disse: רבי שמעון, יש לי שאלה לשאול אותך, Rabbi Shimon, eu tenho uma pergunta para te fazer, אבל אני פוחד לשאול אותך. mas eu tenho medo de te perguntar. רבי שמעון היה עניש וקטיל. O Rabbi Shimon, ele era Anish Vekatil, e ele significa um atributo de severidade poderosíssima. Ele entendia o mundo de um modo verdadeiro, tão reto, que tudo que fosse torto era algo que machucava ele de verdade, como se estivesse enfiando nele uma faca. Então, com esse sentimento, ele acabava sendo muito rígido. מה פירוש עניש וקטיל? יש צדיקים שהם רחמנים, מוותרים. Então agora o Rav tá abrindo o que significa exatamente esse Anish Vekatil, que é alguém que Anish castiga, Vekatil é alguém com severidade. מעבירים. אבל רבי Então ele explica que existem rabinos que eles deixam passar, vê alguém falar uma palavra assim, ou então veio e falou uma besteira em nome da Torá, ele veio e tentou consertar, o outro não entendeu, ou o outro continuou no argumento torto dele, ele não discute, fala, então tudo bem, vai, segue teu rumo, tá tudo certo, vai lá. E o Rabbi Shimon era fogo. Ele não tolerava essas coisas. שמעון היה עניש וקטיל.
Não só ele. Isso é uma categoria que tinha alguns rabinos, que eles tinham isso dentro deles. Isso a gente pode até falar que está muito ligado a uma influência astrológica. Para quem está mais tendendo à severidade por conta da força dos astros, assim também isso vai ser expressado dentro do seu serviço divino. רבי שמעון היה בסוג של הצדיקים, שאם הוא מקפיד, הוא עניש, הוא קטין, יהודה בן גרי מסע אותו גל עצמות, מת. רבי שמעון היה מקפיד, היה רבי שמעון עניש וקטין. Leakpid é ter uma discordância, acabar com essa discordância ser levado como um ferimento, e esse ferimento dentro do coração causar um turbilhão de sentimentos ali dentro de modo totalmente controlado, mas é como alguém que tomou um golpe, como a gente acabou de falar, como tomou uma facada, e por conta desse sentimento forte, dependendo do nível de justo que ele for, de dedicado à Torá que ele for, de enxergar a verdade como ela é e viver de acordo com essa verdade, Deus pode trazer na hora um decreto ruim e matar a pessoa. Nesse nível. Não é à toa que no Pirkei Avot está escrito que os tzadikim, os justos, os grandes sábios, eles são comparados como fogo. Não é bom você se aproximar muito deles para não se queimar, nem se afastar muito para não ficar congelado, para não ter calor. Tem que saber a medida certa até que ponto você se aproxima para que você não seja queimado e que não cause prejuízo em você. רבי יוסי אמר לרבי שמעון, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל אני פוחד ממך. Então, Rabi Yossi veio perguntar para Rabi Shimon e está com muito medo do que pode acontecer dessa pergunta. A maneira que o Rabi Shimon reagir pode ser até mesmo um perigo de vida para o Rabi Yossi. רבי שמעון אמר לו, אל תפחד, תשאל את השאלה. אם יש Rabi Shimon disse, não precisa ficar com medo, vai, pergunta. לך שאלה שמציקה לך, תשאל. Então, uma pergunta que está te incomodando de verdade, vai. וזה אחד מהחבריה שכתבו את הזוהר הקדוש רבי יוסף. E esse faz parte do grupo Rabi Yossi, de quem escreveu o Zohar HaKadosh. Do grupo que escreveu o Zohar. Para ter noção de quem está sendo dito aqui. שואל רבי יוסי את רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו כל פעם בתורה מזכירים את יציאת מצרים, זכר יציאת. Então, veio Rabi Yossi e começou argumentando a gente, em muitos lugares da Torá, fala Zecher Yetziat Mitzrayim, que é pela lembrança da saída do Egito. יציאת מצרים, קידוש בשבת, זכר יציאת מצרים, בחתום. Quando vai fazer o Kiddush no Shabbat, levantar o copo de vinho, proferir o Kiddush, que é abençoar o Shabbat através do copo de vinho, também é dito essa lembrança, é recitada essa lembrança da saída do Egito. זכר יציאת מצרים, מצרים, קידוש בשבת, זכר יציאת מצרים, בחתונה, זכר יציאת מצרים, כל No casamento também é lembrado a saída do Egito. דבר בחיים, זכר יציאת מצרים. Tudo na vida vai ser lembrado a saída do Egito. זכר יציאת מצרים. שואל רבי יוסי את רבי שמעון, הרי הקדוש ברוך הוא אמר, לפני שהוא הוציא אותנו ממצרים, לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו דינו אותם 400 שנה, וגם Hashem falou para Avraham Avinu no Brit Ben Abetarim, que foi um pacto feito entre Deus e Avraham. E lá estava sendo explicado os exílios e a dificuldade que os filhos de Avraham passariam. אחרי כן דן אנוכי את הגוי ההוא, וגם ימצאו ברכוש גדול. הקדוש ברוך הוא נתן לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. בני ישראל יהיו עבדים, יצאו. Hashem já tinha explicado para Avraham todas as etapas que o Am Yisrael, do povo de Israel, seriam escravos. מעבדות. זה פשוט, הקדוש ברוך הוא אמר את זה בברית בין הבתרים. כניסה, יציאה. Desde quando o povo de Israel entrou para ser escravo até quando ele saiu da escravidão. כניסה ויש יציאה. אז אם יש כניסה ויש יציאה, מה אנחנו כל כך מזכירים זכר יציאה? Então, se tem início da escravidão e liberdade depois, para que a gente precisa ficar sempre lembrando que saímos do Egito? יציאת מצרים. בסדר, היה נס גדול יציאת מצרים. מה Tudo bem, foi um grande milagre que aconteceu na saída do Egito. צריך להזכיר את זה בכל מקום, Mas por que precisa lembrar isso em todo lugar, em toda ocasião praticamente? בכוח גדול, להזכיר את זה ולחזור ולהזכיר את זה. השם הבטיח את זה, זה היה מובטח. Hashem prometeu isso, virou uma promessa. כמו אדם שאומר, הבטחת לי משהו, זה לא כל פעם. É parecido com alguém que prometeu alguma coisa para você. E aí você vem, fica lembrando para ele toda vez que você me prometeu isso, você me prometeu aquilo, você me prometeu. להזכיר משהו נוצר מחדש. זהו, יש כבר הבטחה, זה הבטחה. Você já tem aqui uma promessa, é uma promessa. Por que eu vou ficar lembrando dessa promessa sempre? לא צריך כל פעם לפתוח את זה. ככה שואל רבי יוסי את רבי שמעון. Então assim perguntou o Rabi Yossi, o Rabi Shimon.
רבי שמעון אומר לרבי יוסי, שאלת שאלה נכונה. E o Rabi Shimon disse, você perguntou corretamente. יש לזה תשובה גדולה, והתשובה הזאת Isso tem uma grande resposta. E essa resposta היא תשובה חזקה לכל tem uma resposta muito, muito, muito poderosa, muito forte, que é um fundamento da criação. יהודים ולכל אחד ואחד מאיתנו. ומה התשובה? יש שתי שעבודים, שתי גלויות E a resposta é, existem duas escravidões, dois exílios, של עם ישראל בארץ מצרים. יש גלות של הגוף, que aconteceu no Egito. Teve o exílio do corpo, שלוקחים את הגוף של האדם, והגוף של האדם נמצא que pegam o corpo do ser humano, da pessoa, בגלות, והגוף של האדם נמצא בשעבוד, e o corpo está sob a escravidão, vai precisar construir, vai precisar varrer, tem que pegar daqui e levar para lá, e etc. Ou seja, o próprio corpo está em escravidão. הגוף של האדם נמצא בעבדות, ואפשר לבנות את פיתום ואת רמסס, ולעבוד בעבודה קשה, ודברים קשים, זה עבדות של הגוף, אבל יש עוד עבדות של הנפש. E tem a escravidão, que é a escravidão da alma. אדם יכול להיות עבד בנפש שלו, בתוך A pessoa pode ser escrava na alma dele. הנפש שלו הוא נמצא בעבדות, הוא נמצא בשיבוד בתוך הנפש שלו. Então, dentro da alma, a pessoa está totalmente escravizada. כמה אנשים עשירים, יש להם כל הטוב שבעולם, Quantas pessoas ricas que têm todo o bem do mundo, אבל הם משובדים בנפש שלהם. mas eles estão escravizados na alma deles. משובדים, עבדים בנפש, עבדים לעצבות, עבדים לגאווה, עבדים לדכדוך. Então, são escravos em tristeza, escravos da honra, da honraria, escravos da reclamação de tudo que não está bom. Ele não consegue viver numa boa. Alguma coisa não está indo bem como planejado, alguém fez alguma coisa que você não gostou, ele não consegue deixar passar, porque ele é escravo daquilo que ele precisa consertar, criticar. De novo, tem o lado positivo da coisa e tem o lado que é o egocentrismo ao extremo. Tudo que estiver ligado com a Torá, as mitzvot, sabe? Você direcionar, encaminhar, é positivo. Mas se isso for por puro cavalo, por pura honra, tal objeto tem que estar aqui. Não, mas ali também é bom. Eu mandei aqui. Certo? A cor disso tem que ser tal. Ah, mas outra cor também é combinar. Essa cor eu falei, essa cor que tem que ser. A nível fisicalidade. Esse balcão tem que ficar ali com tal coisa em cima dele. Ah, mas atrapalha um pouco, não importa. Não atrapalha nada, deixa assim, que foi assim que eu falei. Não tem sentido, é só pela honra dele. Porque ele falou assim, se qualquer pessoa falar diferente, dizendo que tem uma proposta melhor, automaticamente a proposta dele é pior. E ele não pode ter esse sentimento de que ele é pior do que qualquer pessoa. Então é disso que está sendo dito. Alguém que é escravo disso, ele não consegue se libertar disso. Ou escravo da tristeza. Sempre precisa puxar para o lado da tristeza. Ah, mas aqui aconteceu. Porque é o seguinte, as pessoas vão ter a metade do copo cheio para agradecer e vai ter metade do copo vazio para reclamar. Sempre, sempre. Pode ser o Bill Gates, pode ser o Elon Musk, pode ser quem você quiser. Até mesmo grandes rabinos, mas rabinos não são comparáveis com isso, porque, né, eles mesmos se autotrabalharam, chegaram no nível de autocontrole gigantesco que eles são a ferramenta para o serviço divino. Mas dando o exemplo, a pessoa que ela quiser pegar e focalizar só da parte que falta, do que não, do que poderia estar melhor, do que não é bom, é alguém que é escravo da reclamação, do mau agradecimento. E a pessoa deve fazer o quê? A gente tem uma série chamada Lapidando Traços de Caráter nos cursos aqui do canal, que lá é com base no livro Psicologia dos Justos, Orchot Tzadikim. Lá é dito sobre a humildade, sobre a raiva, sobre o orgulho, e é destrinchado esse assunto e vai te ajudar muito a entender melhor como operar conforme Hashem quer, conforme a vontade de Deus. Então, é isso que o Rav está falando. Independente do valor do dinheiro, da riqueza, ele ser escravo na alma, quer dizer, ele ser escravo das características negativas e não conseguir se livrar delas, e isso quando ele reconhece que essas características existem nele. Normalmente, a pessoa vive como se fosse normal. Ela é doente espiritualmente, mas ela acha que é saudável, porque ela enxerga só o que é físico, ninguém suporta ela, ninguém pode estar do lado dela,
ele vai continuar ali atuando daquele jeito sem nem perceber que tem alguma coisa de errado. É triste, é muito triste. עבדים למכורים לדברים. כן, הוא משוחרר, הוא בן חורים, אבל הוא עבד, הנפש שלו. Então o Rav explica que ele é livre. Fisicamente ele é livre, ele pode fazer o que ele quer. É um empresário, empreende, compra, vende, comercializa. Só que na alma dele, ele está escravizado e não consegue se livrar das características negativas. הוא משובד, הוא עבד לתאווה, הוא עבד לדברים לא Ele é escravo do desejo. Se ele passar na frente de um lugar e ver uma coisa que ele quer, acabou, ele não vai dormir uma semana até ele comprar. טובים. להיות אדם בן חורים זה אדם שהוא משוחרר מהכל, הוא משוחרר, אין לו E ser Ben Horim, que é livre, é o que é livre no corpo e livre na alma. Ele faz a vontade de Deus sem nenhuma perturbação, sem que nada venha atrapalhar ele de fazer. Ah, mas agora ele está com sono, agora ele está com fome, agora ele está com muita sede, agora ele está com desejo de comprar tal coisa, de ir em tal lugar, de falar com tal pessoa. Ele é livre. Ele não está escravizado por uma vontade que a mente dele gera. Ele agora vai fazer o que tem que ser feito. Pô, mas eu queria fazer outra coisa, me daria prazer fazer outra coisa. A gente não está escravizado pelos prazeres, a gente faz o que deve ser feito. Então esse é o mindset aqui. שום תאווה ששולטת עליו. מה זה מלך? מי שמולך על האיברים שלו, הוא נקרא מלך. O Rav explica, traz um fundamento profundo da Kabbalah. Quem é o rei? Aquele que reina sobre os seus órgãos. Claro que os órgãos são conceitos. Cada órgão ele vem representar um lado de desejo, de pensamento, de vontade da pessoa. מי שלא מולך על האיברים שלו, אלא פתאום היצר יכול להזיז לו את הראש ימינה ופתאום שמאלה ופתאום... Então quem não é rei sobre o que passa na sua cabeça, as suas vontades e desejos, לאכול ופתאום לשתות ופתאום אין לו שליטה עצמית, הוא לא יכול ele não tem autocontrole, להיות מלך. ele não pode ser rei, ele é escravo. מלך זה אדם ששולט על עצמו, הוא נקרא מלך. קודם תהיה Primeiro você tem que ser rei sobre você, מלך על עצמך. como autocontrole das emoções, das ações, do que bota na boca, do local que se encontra, daí por diante. Esse é o verdadeiro rei. אחר כך תהיה מלך על אחרים. Depois você vai procurar ser rei sobre os outros. Primeiro seja rei sobre si mesmo. תמלוך קודם על האיברים שלך, אחר כך תמלוך על האחרים. רבי שמעון אומר לרבי יוסי, בני ישראל היה שתי גאולות מארץ מצרים. Então, Rabi Shimon explica que tinham esses dois exílios no povo de Israel. היה גאולה אחת של הגוף והיה גאולה אחת של הנפש. Teve a salvação do corpo e a salvação da alma. הנפש גם יצא ממצרים. גוי A alma também saiu do Egito. מקרב גוי. הקדוש ברוך הוא יכל להוציא אותנו מארץ מצרים מהשעבוד, אבל היינו בפנים נשארים עבדים. Então, Hashem poderia tirar a gente da escravidão do Egito de modo mais normal, sem grandes milagres e sem tanta dificuldade. Mas isso faria com que o judeu ainda tivesse dentro dele essa escravidão da alma. Então Hashem fez do jeito que fez para que as duas salvações acontecessem. היינו נשארים בפנים עבדים למצרים, והיינו נשארים עם המצריות בתוכנו. Ainda continuaríamos com egipciut, a cultura egípcia dentro de nós. ישראל היו במצרים 210 שנים. הם Foram 210 anos que ficamos escravos no Egito. יכלו להישאר עם המצריות בתוכם. הקדוש ברוך הוא הוציא את בני ישראל ממצרים גם בגוף וגם בנפש. Então Hashem tirou o povo de Israel do Egito, também no corpo e também na alma. ולכן 50 פעמים כתוב בתורה הקדושה יציאת מצרים. Por isso que está escrito 50 vezes na Torá escrita, Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito. כנגד 50 שערים, זה מחלוקת בין הגאון מווילנה. Isso é equivalente aos 50 portões. Na verdade que é uma discussão entre o Gaon de Vilna, o gênio, o sábio de Vilna, לבין רבי משה, e Rabbi Moshe, קורדווירו, האם Cordovero. יש 50 שערי בינה או רק Você tem 50 portões da Binah, do entendimento, 49 וכנגדם 50 שערי טומאה או רק 49 שערי טומאה. e de lado oposto os 50 portões da impureza, בין 50 שערי טומאה. מחלוקת הגאון מווילנה רבי משה קורדווירו. 9 שערי טומאה בין 50 שערי טומאה.
Ou você tem 49, que é portões da impureza 50. מחלוקת הגאון מווילנה רבי משה קור דיבור. אבל בכל אופן, יש אדם שהוא חי, משוחרר בגוף, אבל משובט בנפש. משובט בנפש זה אדם שהנפש שלו בשעבוד, ואדם שהנפש שלו בשעבוד, החיים שלו מרים, הוא יכול להיות בבית של זהב, הוא יכול להיות בדבר. Então, aquele que é escravo na alma, ele pode viver numa casa de ouro, הדברים הכי טובים בעולם, אבל as melhores coisas que o mundo material pode oferecer. יש לו עבדות בנפש, הנפש שלו משועבדת. אם Quando ele tem essa escravidão da alma, a alma dele vai estar escravizada. הנפש משועבדת, זה דבר קשה ביותר. E a alma escravizada é a coisa mais difícil que tem. אז אנחנו מזכירים, אומר רבי שמעון בר יוחאי, Então, por isso a gente o tempo todo lembra Zecher Yetziat Mitzrayim, a lembrança da saída do Egito. A lembrança da saída do Egito. Que nem a cultura egípcia na parte da alma ficou. Não só foi a escravidão física, foi principalmente a escravidão espiritual. A escravidão da alma. זכר יציאת מצרים כל פעם, למה? Que lá eles tinham todo esse desejo, toda essa parte, tudo que são as midot, os traços de características negativos que eles tinham no auge da cultura deles, que isso era o enaltecimento deles. Então acabou que, por consequência, foi absorvido pelos judeus, pelos hebreus na época. Então Hashem fez essa escravidão difícil, um dos motivos, que foi para livrar o povo de Israel desse mal, que é a escravidão da alma. כי יצאנו ממצרים גם בגוף וגם בנפש, היה לנו שחרור גם בגוף וגם בנפש. זה הזמן של חנוכה, זה זמן של ישועה גדולה. זה זמן שאדם יכול לשאוב, לקחת ולשאוב ניסים, לקחת ולשאוב. Então esse tempo de Hanukkah é o momento que a pessoa deve rezar por ela mesma, por essa libertação da alma, e disso fazer milagres para justo a pessoa se tornar livre de verdade, que esse é o maior bem. Esse é o maior bem. É um maior canal de bênçãos, é ter boas midot, é ter boas características. Gostaria de agradecer os membros do canal por nos darem essa possibilidade de estar produzindo cada vez mais conteúdo para vocês. Se você gostou desse vídeo, like, compartilhem o vídeo, clique aqui embaixo, seja membro e dê suporte para que possamos cada vez mais fazer mais horas e horas de conteúdo para vocês. Tudo de bom e nos vemos no próximo estudo.